A graça e a paz de Cristo, meu querido irmão, minha querida irmã. Hoje, a nossa mensagem está imperdível e a nossa temática é a morte que gera vida, o chamado do grão de trigo. E eu convido você a abrir a poderosa palavra de Deus no Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, capítulo 12, versículo de número 24. Diz assim a palavra de Deus: na verdade, vos digo que se o grão de trigo cair na terra, não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. O reino humano opera em uma lógica que desafia o nosso entendimento humano. A morte muitas vezes pode ser um portal para a vida. O grão de trigo, ao cair na terra e morrer, não é destruído, mas transformado. Ele se desfaz de sua forma original para algo muito, mas muito maior, para que algo mais abundante possa nascer. Assim foi a morte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Filho de Deus, o puro e santo, que desceu à terra como um grão precioso. Ele poderia ter certamente permanecido no céu, entronizado em glória, glorificado pelos anjos, mas na cruz ele morreu. E ao morrer gerou frutos incontáveis. Vida para os mortos, porque a palavra de Deus diz na Epístola aos Efésios que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, então ao morrer na cruz, ele nos deu vida, esperança para os perdidos e redenção para os pecadores. A cruz não foi o fim, mas foi o início de uma colheita eterna. A pedra do sepulcro rolou e daquele aparente fim brotou uma vida ressuscitada. Como um grão de trigo que rompe a terra e se torna uma grande seara, assim o sacrifício de Cristo gerou uma multidão de remidos de todas as tribos, povos e nações. Certamente foi essa visão que o apóstolo João teve ao escrever quando ele foi transladado aos céus, ao terceiro céu. Ele disse que viu uma verdadeira multidão e era uma multidão que não se poderia contar, de todos os povos, tribos, línguas, raças e etnias. A morte de Cristo foi a maior demonstração desse princípio. Ele se entregou, foi semeado na dor e no sofrimento, mas ressuscitou e trouxe vida para milhões. Mas esse mesmo chamado, meu querido irmão, minha querida irmã, ressoa na vida de todos os que querem seguir os seus passos, especialmente os missionários, que ao longo da história, ao longo dos séculos, dedicaram as suas vidas como grãos de trigo para que o evangelho florescesse em terras difíceis, aos confins de toda a terra. O Dr. Paul Brand, o médico que morreu para si mesmo, Dr. Paul Brand era um renomado médico que certamente poderia ter vivido uma vida confortável, opulenta na Inglaterra, mas ele escolheu servir entre os leprosos na Índia. O campo missionário do Dr. Paul Brand foi os leprosos na Índia. Ele entendeu que suas habilidades médicas eram uma ponte para a proclamação do Evangelho. Enquanto o mundo rejeitava aqueles leprosos, o Dr. Brand os abraçava, tratando as suas feridas físicas e espirituais.
E milhares, irmãos, milhares vieram a conhecer a Cristo porque um homem, apenas um homem, decidiu morrer para o seu próprio conforto, decidiu viver para aqueles que não tinham esperança. John Gibson Patton, o missionário entre os canibais. John Gibson Patton foi enviado às Ilhas Novas Hébridas, hoje atual Vanuatu, onde os habitantes eram conhecidos pelo canibalismo. Ele perdeu sua esposa, seu filho, em pouco tempo depois de chegar no campo missionário. Todavia, ele não desistiu. A palavra de Deus diz que aqueles que retrocedem, o Senhor não tem prazer neles. E muitos diziam que ele deveria abandonar a missão, que ele deveria retornar ao seu lar, que já havia sofrido muitas perdas. Muitos encorajavam ele a desistir, mas ele não retrocedeu. Outros diziam que ele estava cavando até a sua própria sepultura, mas ele permaneceu, pregou, serviu e amou aquele povo. Décadas depois, toda a ilha se converteu. O sangue e as lágrimas de John Gibson certamente foram a semente que gerou vida. Amy Carmichael, a mulher que renunciou o mundo. Amy Carmichael poderia ter sido apenas mais uma jovem rica na Inglaterra, mas Deus a chamou para morrer para os seus próprios sonhos, e Amy Carmichael foi para a Índia resgatar meninas que eram vendidas e abusadas nos templos hindus. Amy Carmichael passou 55 anos exercendo seu ministério missionário entre as crianças na Índia, sem jamais voltar para casa, sem tirar férias, sem se casar, sem ter filhos biológicos, mas gerando centenas de filhas espirituais. Sua vida foi uma semente que floresceu em lares de acolhimento e na libertação de muitas crianças. Jim Elliot, o Marte que plantou a semente. Jim Elliot e seus companheiros tentaram alcançar a temida tribo dos Aucas no Equador. Sabiam do perigo, mas estavam dispostos a perder até as suas próprias vidas para que aquele povo ouvisse a proclamação do Evangelho, ouvisse sobre Cristo. Eles foram mortos no decorrer da operação batizada por Operação Auca. Mas 2 anos depois, a esposa de Jim, a missionária Elizabeth Elliot, e a irmã do piloto Raquel Saint continuaram o trabalho e viram os assassinos de seus maridos se converterem. Olha que frase poderosa de Jim Elliot, abre aspas para ele: não é tolo quem dá o que não pode reter para ganhar o que não pode perder, fecha aspas. Ele morreu, mas a colheita veio. Passou para o Senhor tão cedo, não tinha nem 30 anos de idade, mas o trigo caiu no chão e toda aquela tribo se converteu. Cada um desses missionários viveu o princípio do grão de trigo: morrer para si mesmo, para que os outros pudessem viver. E nós somos chamados a seguir o mesmo princípio.
Quem deseja reter sua vida para si, certamente acabará sozinho e estéril. Mas aquele que, como Cristo se entrega, morre para si mesmo e se rende ao chamado de Deus, esse certamente verá frutos eternos. Missionário, pastor, evangelista, discípulo de Jesus, eu tenho um recado para você aonde quer que você esteja escutando essa mensagem. Não tenha medo de se entregar, não tenha receio de se doar. A morte do eu, a renúncia, a entrega total podem a princípio parecer até perdas, mas no reino de Deus são sementes. E toda semente plantada em obediência gera uma colheita abundante. E hoje, o chamado permanece. O que Deus tem pedido para você entregar, meu querido irmão, minha querida irmã? Sua zona de conforto? Seus próprios planos? O seu dinheiro? O seu tempo? Seu sustento? Lembre-se, aquilo que você segura morre com você, mas aquilo que você entrega a Deus se torna uma colheita eterna. Seja um grão de trigo e veja os frutos brotarem para a glória de Deus. Eu sou o pastor Gilmar Pinheiro. Se você gostou dessa mensagem, não deixe de curtir, dar o like de confiança e comentar. E o que eu te contei aqui nessa mensagem é só uma parte, mas a história completa de dois desses missionários mencionados aqui, Jim Elliot e Amy Carmichael, vão te surpreender ainda mais. Os links estão aí na descrição do vídeo. Deus abençoe a sua vida poderosamente em nome do Senhor Jesus.